A mansão da família Albuquerque erguia-se no topo da colina mais exclusiva de Alphaville, como um monumento moderno ao triunfo humano sobre a natureza. Com mais de 3.000 metros quadrados de área construída, a residência era uma sinfonia de mármore travertino importado, aço escovado e janelas panorâmicas de vidro blindado que ofereciam uma vista desobstruída do horizonte de São Paulo. Para quem olhava de fora, aquela casa era o símbolo supremo de um império têxtil construído com suor e genialidade ao longo de 3 gerações. Para Júlia Albuquerque, no entanto, aquilo não era um lar. Era uma jaula dourada, silenciosa e fria, onde o eco de seus passos solitários ressoava como um lembrete constante de tudo o que o dinheiro não podia comprar. Aos 32 anos, Júlia era a personificação viva da eficiência e do sucesso. Ela havia assumido o controle da empresa da família após a morte prematura do pai e transformado uma fábrica tradicional em uma potência global da moda, com escritórios em Nova York, Milão e Xangai. As revistas de economia a chamavam de a mulher de ferro da moda brasileira, elogiando sua capacidade de prever tendências e esmagar a concorrência. Ela era linda de uma maneira intimidante, com uma beleza disciplinada, o cabelo castanho sempre escovado à perfeição, a maquiagem impecável mesmo às 5 da manhã e uma agenda cronometrada ao segundo. O controle era sua religião e a perfeição, seu único mandamento. Seu casamento com Felipe Sampaio, herdeiro de uma das maiores siderúrgicas do país, fora celebrado pela alta sociedade como a fusão do século. Olá! Desculpe o incômodo, gostaria de pedir que deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você me ajuda a trazer mais vídeos de histórias como esse. Obrigado! Felipe era o homem que todas as revistas queriam na capa. Charmoso, incrivelmente rico e com aquele ar de bon vivant desinteressado. Ele preferia colecionar carros antigos e jogar pôquer em Mônaco a participar de reuniões de conselho. Para Júlia, na época, parecia o arranjo perfeito, uma parceria estratégica que consolidava 2 das maiores fortunas do Brasil, sem a bagunça das emoções descontroladas. Quando a gravidez foi confirmada, Júlia encarou a notícia com a mesma eficiência com que lidava com uma aquisição hostil. O ultrassom revelou gêmeos, 2 herdeiros de uma só vez. Eficiência duplicada. Ela planejou tudo. O quarto das crianças foi desenhado por um arquiteto francês. As roupas foram encomendadas sob medida em Paris e as babás foram selecionadas através de um processo de recrutamento mais rigoroso do que o de seus diretores executivos. Tudo estava sob controle. Mas o destino é um negociador que não aceita subornos. Os gêmeos, Lucas e Davi, decidiram vir ao mundo na 32ª semana, em uma noite tempestuosa que transformou o plano de parto perfeito de Júlia em um caos de luzes piscantes, sirenes de ambulância e medo. O parto foi uma emergência médica, um borrão estéril de máquinas apitando, médicos correndo e o cheiro metálico de sangue e antisséptico. Júlia mal viu os filhos antes de eles serem levados às pressas para a UTI neonatal, 2 pequenos pacotes de vida lutando por cada respiração. As semanas seguintes foram um purgatório. Júlia, a mulher que comandava milhares de funcionários, via-se impotente diante das incubadoras de vidro, observando os peitos minúsculos de seus filhos subirem e descerem ao ritmo de ventiladores mecânicos. Felipe aparecia raramente, desconfortável com a fragilidade, com o cheiro de hospital, com a realidade de que a vida podia ser feia e difícil. O diagnóstico final e devastador veio 3 meses depois, em uma sala de consultório fria e impessoal. O neurologista, um dos mais renomados da América Latina, sentou-se diante de Júlia, cruzou as mãos sobre a mesa de carvalho e, sem rodeios, pronunciou as palavras que quebrariam qualquer armadura: paralisia cerebral grave.
Ocorreu uma hipóxia severa durante o parto, dona Júlia, explicou o médico, apontando para as manchas brancas nas ressonâncias magnéticas iluminadas na parede. O dano cerebral é extenso e afeta principalmente as áreas motoras e provavelmente cognitivas. As chances de que Lucas e Davi venham a andar ou falar são estatisticamente irrelevantes. A senhora deve se preparar para cuidados intensivos vitalícios. Júlia ouviu em um silêncio de pedra. Seu rosto não moveu um músculo. Ela fez perguntas técnicas sobre tratamentos, anotou nomes de clínicas na Suíça e nos Estados Unidos, discutiu porcentagens e prognósticos como se estivesse analisando um relatório de riscos financeiros. Agradeceu ao médico, apertou sua mão com firmeza e saiu do consultório com a cabeça erguida. Só desabou quando entrou em seu carro blindado, no estacionamento subterrâneo. Ali, protegida pelos vidros escuros e pelo isolamento acústico, a CEO desapareceu. Júlia gritou, um grito animal, primitivo, que lhe rasgou a garganta. Ela cravou as unhas nas palmas das mãos com tanta força que o couro do volante ficou marcado. Ela tinha 400 milhões de euros em ativos, mas não podia comprar um único passo para seus filhos. Nos 2 anos seguintes, Júlia transformou sua dor em uma operação militar de guerra. Seus filhos não seriam estatísticas. Ela construiu uma ala hospitalar inteira na mansão de Alphaville, equipada com a tecnologia mais avançada disponível no mercado. Contratou uma equipe rotativa de 5 especialistas internacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. Levou os meninos para Boston, para Zurique, para Tel Aviv, submeteu-os a terapias experimentais, células-tronco, estimulação magnética. Gastou milhões sem piscar. Felipe, incapaz de lidar com a imperfeição que manchava sua linhagem dourada, afastou-se cada vez mais. Ele se mudou para a cobertura em São Paulo durante a semana, alegando negócios, e aparecia na mansão apenas nos fins de semana ou quando havia fotógrafos por perto. Ele olhava para os filhos com uma mistura de pena e repulsa, como se fossem produtos defeituosos que não podiam ser devolvidos. Apesar de todo o dinheiro, de todo o esforço sobre-humano, o progresso era inexistente. Aos 3 anos, Lucas e Davi viviam em um silêncio isolado. Seus corpos eram rígidos, seus olhares muitas vezes vagos. Eles se comunicavam apenas por choros de frustração. Os médicos, com aquela calma irritante de quem não tem nada a perder, começaram a sugerir que Júlia aceitasse a realidade e focasse apenas no conforto paliativo. Mas Júlia era uma mulher que nunca aceitava um não. Ela vagava pelos corredores da mansão à noite, ouvindo a respiração difícil dos filhos, sentindo-se a pessoa mais solitária e fracassada do mundo. Ela não sabia que a resposta para suas orações não estava em Harvard ou em Genebra. A resposta estava chegando todos os dias à sua casa, entrando pela porta de serviço, vestindo um uniforme azul desgastado e carregando um balde de água com sabão. Miguel Santos era um homem invisível. Para os seguranças da guarita do condomínio, ele era apenas o Miguel da limpeza. Para a governanta da mansão, ele era um par de mãos eficientes que deixava o mármore brilhando. Para Júlia Albuquerque e Felipe Sampaio, ele era parte da mobília, um vulto azul que se movia silenciosamente pelos cantos, limpando a sujeira de suas vidas privilegiadas. Miguel chegava à mansão todos os dias às 6 da manhã em ponto, depois de pegar 2 ônibus lotados vindos da Zona Leste. Ele vestia seu macacão azul, pegava seu carrinho de limpeza e começava sua rotina meticulosa. Ninguém olhava para ele 2 vezes. Ninguém via as mãos calejadas, mas firmes e sensíveis. Ninguém notava a inteligência profunda em seus olhos cansados. E, certamente, ninguém sabia o segredo que ele carregava no peito como uma ferida aberta. Miguel não era apenas um faxineiro. Ele tinha um diploma de fisioterapia da Universidade de São Paulo, obtido com honras e sacrifício.
Ele havia trabalhado por 5 anos em um dos centros de reabilitação neurológica mais respeitados do país, onde era conhecido por seu toque mágico com crianças. Mas, 3 anos antes, a vida de Miguel havia sido destruída. Sua única filha, Clara, nascera com uma cardiopatia congênita grave. Miguel lutou com todas as suas forças, usou todo o seu conhecimento, todo o seu dinheiro e toda a sua fé. Mas Clara faleceu na mesa de cirurgia aos 4 anos. A morte da filha quebrou algo fundamental dentro de Miguel. Ele não conseguia mais entrar em um hospital ou clínica. O cheiro de álcool, o som dos monitores cardíacos, o choro de outras crianças, tudo isso desencadeava ataques de pânico paralisantes. Ele abandonou a carreira, abandonou os amigos, abandonou a própria identidade. Ele precisava de um trabalho que ocupasse suas mãos e deixasse sua mente vazia. A limpeza braçal era sua penitência e seu refúgio. No entanto, trabalhar na mansão Albuquerque era uma tortura diária. Enquanto limpava os vidros da sala de terapia ultra equipada, Miguel via o que os especialistas caros e arrogantes não viam. Ele via Lucas reagindo sutilmente a sons graves, como o motor de um carro, mas sendo ignorado pelos terapeutas que insistiam em estímulos visuais. Ele via que Davi tentava seguir objetos com os olhos, mas se frustrava e chorava com a rapidez e a agressividade dos exercícios impostos. Ele via potencial sendo sufocado por protocolos rígidos e falta de empatia. O ponto de virada, o momento em que o destino decidiu que a invisibilidade de Miguel tinha chegado ao fim, aconteceu numa manhã chuvosa de abril. A nova terapeuta contratada por Júlia, uma mulher jovem com muitos diplomas e pouca paciência, estava tentando forçar um exercício de alongamento em Davi. O menino, sentindo dor e medo, entrou em uma crise de espasmos musculares severos. Seu pequeno corpo arqueou-se, a respiração travou, o rosto ficou roxo. A terapeuta entrou em pânico, gritando por ajuda, sem saber como conter a crise sem machucá-lo. Miguel estava no corredor, passando o esfregão. Ao ouvir o som engasgado da criança, o instinto adormecido de pai e de profissional assumiu o controle antes que seu cérebro pudesse processar o medo. Ele largou o esfregão, que caiu com estrépito no chão, e correu para dentro da sala. Sem pedir licença, ele afastou a terapeuta paralisada. Ajoelhou-se no tapete felpudo e, com movimentos precisos e seguros, posicionou Davi de lado. Suas mãos grandes e ásperas, acostumadas a produtos químicos, tornaram-se instrumentos de cura. Ele aplicou uma técnica de contenção suave, pressionando pontos específicos para relaxar a musculatura tensa, enquanto sussurrava palavras rítmicas e calmas no ouvido do menino. Shhh! Está tudo bem, Davi. Respira comigo. Devagar. O tio está aqui. O Papai do Céu está aqui. Solta, solta. Em menos de 60 segundos, o impossível aconteceu. Os espasmos cessaram. A respiração de Davi, antes errática, sincronizou-se com a voz grave de Miguel. O menino abriu os olhos e, em vez de medo, havia uma calma profunda. Foi nesse exato momento que Júlia entrou correndo na sala, atraída pelos gritos iniciais da terapeuta, com o coração na boca, esperando encontrar uma tragédia. Ela parou na porta, congelada. A cena diante dela era incompreensível. A terapeuta cara estava encolhida no canto, inútil. E no centro do tapete, o faxineiro, o homem cujo nome ela mal lembrava, segurava seu filho com uma competência, uma autoridade e uma ternura que nenhum médico de Harvard jamais demonstrara. Ela viu a paz no rosto de Davi, uma paz que ela não via há meses. Júlia sentiu as pernas fraquejarem. Ela se apoiou no batente da porta. — Quem é você? Perguntou Júlia. Sua voz não tinha a arrogância habitual da CEO. Tinha o assombro de quem presencia um milagre. Miguel levantou a cabeça devagar. Ele voltou à realidade, percebendo onde estava e o que tinha feito. O medo de ser demitido, de ser exposto,
passou por seus olhos. Ele considerou mentir, pedir desculpas e sair correndo para nunca mais voltar. Mas então ele olhou nos olhos daquela mãe. Por trás da maquiagem e das joias, ele viu a mesma dor dilacerante que ele via no espelho todas as manhãs. A dor de quem ama desesperadamente e não pode salvar. Ele decidiu falar a verdade. "Meu nome é Miguel, senhora", disse ele a voz firme. "Eu sou fisioterapeuta." Ali, no chão do quarto de brinquedos, Miguel contou tudo. Contou sobre sua formação na USP, sobre seus anos de experiência, e com a voz embargada, contou sobre Clara. Contou por que havia desistido da medicina e da vida. Júlia ouviu em silêncio absoluto. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, arruinando a maquiagem perfeita, mas ela não se importou. Quando ele terminou, Júlia fez algo que jamais fizera em sua vida adulta. Ela se ajoelhou no chão, ficando na mesma altura que ele, ignorando seu vestido de seda. "Você viu algo neles que ninguém viu", sussurrou ela, pegando as mãos calejadas do faxineiro entre as suas mãos macias. "Você o acalmou quando ninguém conseguia. Miguel, por favor. Eu tenho dinheiro, tenho poder, tenho tudo, mas não tenho nada se meus filhos não tiverem uma chance. Eu imploro, ajude-me." Miguel olhou para os gêmeos. Ajudá-los significava reabrir suas próprias feridas. Significava voltar ao campo de batalha onde ele havia perdido tudo. Mas recusar significava negar o dom que Deus lhe dera e condenar aquelas crianças. "Eu aceito", disse ele, "mas com uma condição. Ninguém pode saber. Oficialmente, continuo sendo o faxineiro. As sessões serão secretas, nas primeiras horas da manhã, antes que os especialistas cheguem. Eu farei do meu jeito." Júlia apertou as mãos dele. "Do seu jeito, eu prometo." Os meses seguintes marcaram uma revolução silenciosa dentro das paredes da mansão Albuquerque. A rotina da casa mudou, de uma forma que ninguém, exceto Júlia e Miguel, compreendia. Miguel passava a chegar às 5 da manhã, muito antes do sol nascer, muito antes de os outros funcionários despertarem. Júlia, que antes dormia à base de calmantes até às 7, agora estava de pé às 4:30, preparando café fresco na cozinha silenciosa, dispensando a cozinheira daquela tarefa matinal. As sessões de terapia aconteciam na penumbra da sala de brinquedos, longe dos equipamentos caros e frios da ala hospitalar. Miguel descartou os andadores metálicos, os eletroestimuladores e as tabelas de progresso rígidas. Seu método era visceral, humano e baseado em conexão. Ele trazia terra do jardim, folhas secas, tecidos de diferentes texturas, instrumentos musicais simples. Ele deitava no chão com Lucas e Davi, tornando-se parte do mundo deles, não um invasor tentando consertá-los. "Vamos lá, Lucas. Sente isso? É a grama. É fria, pinica um pouco, né?" Miguel falava constantemente, usando uma entonação melódica que capturava a atenção dos meninos. Júlia assistia a tudo sentada em um puff no canto, com uma caneca de café nas mãos, o coração na boca a cada movimento. Ela via Miguel rolando no tapete com os meninos, rindo alto, fazendo cócegas para estimular a resposta nervosa, celebrando cada micromovimento como se fosse um gol em final de Copa do Mundo. Ela viu algo que o dinheiro de Felipe e a ciência fria nunca compraram: amor puro. Miguel não estava tratando pacientes, ele estava brincando com crianças. Ele estava devolvendo a infância que a doença tentara roubar. Os resultados não vieram como uma explosão, mas como o nascer do sol, lentos, constantes e inevitáveis. Primeiro foi o olhar. Davi começou a fixar os olhos em Miguel quando ele entrava na sala. Depois, o toque. Lucas começou a estender a mão intencionalmente para pegar o violão de Miguel. Então, numa manhã fria de julho, o impossível aconteceu. Miguel estava sentado com as pernas cruzadas, incentivando Davi a se apoiar em seus ombros. "Vem, campeão,
Força nessas perninhas. O tio Miguel segura. Davi franziu a testa em concentração, seus músculos tremeram, e ele impulsionou o corpo para cima. Ele ficou de pé, apoiado em Miguel, sim, mas sustentando seu próprio peso por 5, 10, 15 segundos. Júlia cobriu a boca para não gritar e assustar o filho. As lágrimas quentes banharam seu rosto. Miguel olhou para ela e sorriu. Um sorriso radiante de orgulho e triunfo. Naquele momento, no silêncio daquela sala, uma barreira invisível entre a CEO e o faxineiro se rompeu definitivamente. O segredo aproximou Júlia e Miguel de uma forma perigosa e doce. Após as sessões, enquanto os meninos descansavam, eles tomavam café juntos na cozinha. As conversas inicialmente sobre o tratamento evoluíram. Júlia descobriu um homem culto, que citava poesia e entendia de arte. Um homem cuja sensibilidade fora aguçada pela dor. Miguel, por sua vez, descobriu que por trás da armadura da Dama de Ferro existia uma mulher solitária, cheia de medos, que amava música clássica e que sentia uma falta desesperada de ser cuidada. Eles compartilhavam a dor da perda e a esperança da cura. Eram cúmplices em um milagre. Uma noite, após um dia particularmente difícil, em que Lucas teve uma regressão e chorou por horas, Miguel ficou até mais tarde, fingindo limpar a biblioteca. Ele encontrou Júlia chorando na cozinha, exausta, com a maquiagem borrada, parecendo pequena e frágil. Sem pensar na hierarquia, sem pensar nas consequências, Miguel se aproximou. Dona Júlia, começou ele. Só Júlia, por favor, soluçou ela. Eu não aguento mais ser forte, Miguel. Eu estou tão cansada. Miguel a envolveu em seus braços. O abraço, que começou como um gesto de consolo humano, transformou-se em algo elétrico. Júlia se agarrou a ele como um náufrago a uma tábua de salvação. Ela sentiu o cheiro de sabão e trabalho honesto na roupa dele. Sentiu a força de seus braços, a batida do coração dele contra o seu. Ela levantou o rosto. Os olhares se encontraram, carregados de meses de intimidade silenciosa e admiração mútua. Eles se beijaram. Foi um beijo sôfrego, desesperado, de duas almas que haviam sido quebradas pela vida e que agora encontravam, uma na outra, as peças que faltavam. Não houve promessas de amor eterno naquele momento, apenas a necessidade urgente de sentir e ser sentido. O romance floresceu nas sombras da mansão, nutrido pelos progressos diários dos gêmeos. Felipe, o marido oficial, aparecia cada vez menos, ocupado com suas amantes e seus carros, cego para a transformação que ocorria sob seu teto. Ele não via que seus filhos estavam acordando para o mundo, nem que sua esposa estava se apaixonando pelo homem que limpava seu lixo. Mas o aniversário de 3 anos dos gêmeos se aproximava, e com ele, a tempestade que revelaria a verdade a todos. O dia do 3º aniversário de Lucas e Davi amanheceu com um céu azul límpido sobre Alphaville. Júlia havia organizado uma festa íntima, apenas para a família e alguns amigos próximos, no jardim da mansão. Ela queria celebrar os pequenos milagres que só ela e Miguel conheciam. O jardim estava decorado com balões azuis e brancos e uma mesa de doces magnífica esperava pelos convidados. Miguel estava lá, é claro, mas vestido com seu uniforme branco de staff de eventos, contratado extraoficialmente para ajudar a servir. Ele se mantinha no canto, nas sombras, com o coração apertado. Ver Júlia desempenhando o papel de esposa perfeita ao lado de Felipe, que decidira aparecer na última hora, era uma tortura. Felipe chegara fazendo barulho, trazendo consigo sua nova assistente pessoal, uma modelo de 20 anos chamada Vanessa, e tratando a festa dos filhos como um evento de networking. Ele mal olhou para os gêmeos, que estavam sentados em suas cadeiras adaptadas, observando o movimento com olhos atentos. Felipe estava mais interessado em mostrar sua coleção de Ferraris para um grupo de amigos empresários. Esses meninos,
É uma pena, comentou Felipe alto o suficiente para que muitos ouvissem enquanto bebia champanhe. Gastamos fortunas, mas eles são o que são. Vegetais bonitinhos. Júlia, que estava a poucos metros, sentiu o sangue ferver. Ela estava prestes a intervir, a explodir, a acabar com aquele teatro quando a música parou para o parabéns. Todos se reuniram ao redor da mesa do bolo. Miguel, do seu posto no canto, trocou um olhar intenso com os meninos. Ele sorriu e fez um gesto discreto com a mão, um sinal que eles treinavam todas as manhãs. Força. Quando o último verso de Parabéns para você terminou, Davi fez algo que chocou a todos. Ele apoiou as mãozinhas na borda da mesa. Seus músculos, fortalecidos por meses de exercícios secretos, retesaram-se. Ele empurrou o corpo para cima. Um silêncio sepulcral caiu sobre o jardim. A taça de champanhe de Felipe parou no meio do caminho para a boca. Davi ficou em pé, sozinho, tremendo um pouco, mas em pé. Ele olhou ao redor. Seus olhos não buscaram a mãe, nem os avós, nem o pai biológico que o chamava de vegetal. Seus olhos varreram o jardim até encontrarem o homem de uniforme branco no canto. Davi deu um passo trôpego, depois outro, e estendendo os bracinhos em direção ao faxineiro, ele abriu a boca e o som saiu, não um choro, mas uma palavra clara, alta e cheia de amor. Papai! A palavra ecoou como um trovão. A multidão prendeu a respiração. Lucas, vendo o irmão, começou a se agitar em sua cadeira, rindo e batendo palmas, e também gritou, apontando para Miguel. Papá! Papá! Miguel! Felipe ficou vermelho de uma raiva humilhada. Ele largou a taça que se estilhaçou no chão de pedra. O que é isso? Gritou ele, avançando para o centro da roda. Que palhaçada é essa, Júlia? Seus filhos doentes chamando o faxineiro de pai? Você enlouqueceu? Você está me traindo com a criadagem na frente de todo mundo? Júlia caminhou até o centro do círculo, colocando-se entre Felipe e os meninos. Ela olhou para o marido com uma calma gélida, uma postura de rainha que protegia sua prole. Eles não estão confusos, Felipe, disse ela, sua voz firme ecoando no jardim silencioso. Eles sabem exatamente quem é o pai deles. Pai não é quem doa o esperma ou paga as contas. Pai é quem está lá às 5 da manhã rolando no chão. Pai é quem ensina a andar quando os médicos dizem que é impossível. Pai é quem ama. Ela se virou e estendeu a mão para Miguel. Miguel, venha cá. Miguel hesitou por um segundo, mas o choro de Davi, que queria colo, foi mais forte que qualquer medo social. Ele caminhou até o centro, ignorando os olhares de choque da elite paulistana. Ele se ajoelhou e abriu os braços. Davi se jogou neles, e Miguel o levantou, beijando sua cabeça, enquanto Lucas segurava sua perna. Você é apenas um doador, Felipe, continuou Júlia, implacável. Miguel é o pai deles, e a partir de hoje, ele vai ocupar o lugar que merece. Felipe tentou argumentar, ameaçou com advogados, gritou sobre a honra da família, mas a cena era poderosa demais. A imagem do faxineiro abraçando o menino que nunca andaria, com a CEO poderosa ao seu lado, segurando sua mão, valia mais que qualquer argumento legal. Os convidados, constrangidos e emocionados, começaram a se afastar de Felipe. Felipe saiu da festa humilhado, arrastando sua namorada consigo. O divórcio que se seguiu foi rápido e brutal. Júlia cedeu uma parte considerável de sua fortuna para se livrar dele rapidamente, abrindo mão de imóveis e ações, pois o dinheiro já não importava. Ela tinha o que precisava. Um ano depois, o jardim da mansão foi palco de outra celebração. Desta vez, um casamento. Júlia e Miguel se casaram em uma cerimônia simples, sob a luz do pôr do sol. Lucas e Davi, caminhando com a ajuda de andadores leves e coloridos, levaram as alianças até o altar, sorrindo de orelha a orelha. Miguel voltou a exercer a fisioterapia publicamente.
Com o financiamento de Júlia, ele abriu o Centro Clara Santos de Reabilitação Infantil, uma clínica de ponta dedicada ao tratamento gratuito de crianças carentes com paralisia cerebral. O método de Miguel, baseado na ciência e no afeto, tornou-se referência nacional. Eles tiveram uma filha biológica, Sofia, que cresceu aprendendo que milagres não vêm de clínicas suíças ou de contas bancárias, mas das mãos calejadas de quem ama e se dedica. Júlia, a dama de ferro, suavizou-se. Ela aprendeu que o maior sucesso de sua vida não estava na cotação da Bolsa de Valores, mas em ver seus filhos darem um passo de cada vez, trôpegos, mas felizes, em direção aos braços abertos do pai que os salvou do silêncio. A verdadeira riqueza, ela finalmente compreendeu, era o som daquela palavra, papai.